Expresso Alta, mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa tarde do dia 19 de março de 2021. Eu sou Rômulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, a capital da Suíça. Olá, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Abre seu microfone. Salve, pessoal. Boa tarde para todo mundo, direto do Colapso Brasileiro, na sucursal São Carlense do Colapso. Então, esse era o grande problema que a gente colocava desde o começo, né, Rômulo? No limite, é uma máquina de autoimplosão que a gente está sentado em si. Essa é a grande dúvida que a gente tem aí para ficar nos auto-perguntando, né, até que ponto os militares não sentaram em cima de uma bomba relógio que eles mesmos criaram. A gente avisou que avisa amigo é amigo da nação, enfim. Eduardo Jorge Vior, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. O que está pegando aí na Bacia do Prata? Boa tarde, caros amigos. Na Bacia do Prata pega. Sobretudo pega o Covid que chega do Brasil e do Paraguai. Assim, agora estamos... Ontem, a reunião do presidente com os 24 governadores, a decisão não tem sido rígida, não tem sido de fechar as fronteiras completamente, mas de impedir a entrada de estrangeiros e de vacinar o pessoal, também o pessoal provincial, não só o pessoal nacional que trabalha nas fronteiras. Mas nossos governos, o nacional e os governos provinciais, estão muito preocupados pela chegada da segunda onda desde o Brasil. Já na cidade de Córdoba foi registrada a cepa Manaus, com 2 casos. Então, agora, o primeiro problema é esse, porque o segundo, que é o problema econômico, está em caminho de virar resolvido. O sea, a economia argentina está em um processo de crescimento enorme e a situação nem psicológica nem social dá para um novo fechamento. Então, quando chegaram a segunda onda, o que a gente vai fazer? Esse é hoje o problema. Vior, por que eles fecharam as fronteiras? Eu estou fazendo um ajuste aqui manual, o pessoal reclama do microfone do Vior, então eu aumento quando ele entra e quando sai, já corrigir. Pode falar, Pepe Escobar. Vior, por favor, por que eles fecharam as fronteiras até 31 de dezembro? E isso inclui toda a América do Sul? As fronteiras para todos os estrangeiros, não para os argentinos que querem retornar. Incluir o mundo todo. O mundo todo. Não. Sim, mas veja, ninguém fechou as fronteiras pelo ano inteiro, só a Argentina. Por quê? Agora, a última decisão não é até dezembro, a última decisão é até fim de abril. Mas tinha havido 31 de dezembro de 2021, antes, há alguns dias atrás. Eu não conheço isso. Não sei. Sim, mas, Vior, saiu na imprensa internacional. Saiu em inglês pela Reuters. Mas não aqui. Mas não aí? Ah, ok. Essa informação. Olha só, pela ordem e excelência, quem está ouvindo em casa, eu tentei fazer uma mixagem ao vivo aqui, não dá quando tem bate-bola. Então, quando o Vior pegar a palavra com mais tempo, eu dou o aumento. Quando tiver bate-bola, eu vou deixar no volume normal, aí depois, quem não entendeu, ouve no replay. O Vior, perguntar o seguinte, você falou aí com medo da contaminação para os brasileiros, eu quero me certificar de que o nosso governo peronista hermano não vai subscrever os pedidos de intervenção internacional no Brasil, não só o da Venezuela, como também de brasileiros ilustres. E aí você vê como este Duplo Expresso dá trabalho para o pessoal. Na sexta-feira, a gente aqui anotou que, para perplexidade geral, o ex-chanceler altivo e ativo, o Celso Amorim, tinha assinado o Manifesto da Intervenção Estrangeira no Brasil, né, falando que Bolsonaro tinha virado uma ameaça global e pedindo intervenção da ONU. Eis que, falamos na sexta, e tivemos a reação espontaneíssima de Pepe Escobar, falou, oh fuck! Na segunda-feira, após Duplo Expresso, eis que Celso Amorim dá uma entrevista lá em outro veículo e fala,
eu sou contra o manifesto da intervenção internacional. Algo curiosíssimo, porque Celso Amorim, como nós falamos aqui e reiteramos agora, com o print inapelável, não só é subscritor, ele não é do que assinou o documento, não. Ele é um subscritor VIP. O nome dele está no preâmbulo, para mostrar assim, olha a galera fodona que assinou isso aqui. Então, ontem fui alertado aqui por não outro Felipe Coutinho, presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, que muito nos honra sempre acompanhando nossos programas. Ele assistiu a entrevista truqueira lá, né, Fogo de Encontro, e falou: ô, boa noite, Romulo. Eu estava assistindo aqui essa entrevista do Celso Amorim lá no outro veículo, truqueiro, e ele diz que não apoia o manifesto pela intervenção estrangeira no Brasil. Eu falei, ô, Felipe Coutinho, tô sabendo, nossos milhares de olhos do Duplo Expresso veem tudo. Ele, o Celso Amorim, ex-ativo e altivo, não segurou a onda, não, quando a gente meteu o pau. Ele assinou. Eu falei, ó, nesse mesmo programa, lá pelas tantas, o ex-chanceler diz que quem parece pessimista na análise sempre aparece mais inteligente. Eu fico na dúvida se parece mais inteligente ou se o realismo e não o pessimismo na análise, de fato, acaba com o tempo conferindo a quem o faz uma correlação aí, né? A fama de pelo menos ter o diagnóstico mais correto. E eu fui lá e falei, gente, não tem discussão, vamos no print. Peguei das diversas publicações, ó, Carta Aberta à Humanidade. É que eu falei que era um subscritor VIP, tá aqui no preâmbulo, ó. É o 1, 2, 3, 4, 5, sexto nome, Celso Amorim, assinando. E aí, para pegar a parte dramática, lá na conclusão, ó, o monstruoso governo genocida, vamos lá, genocídio, crimes contra a humanidade, de Bolsonaro deixou de ser apenas uma ameaça para o Brasil, para se tornar uma ameaça global. Apelamos às instâncias nacionais e às Nações Unidas, lá em um dos primeiros, nas cabeças. Celso Amorim, diplomata e ex-chanceler. Um Duplo Expresso dá muito trabalho, imagina se tiver mais Duplo Expresso. Eduardo Jorge Vial, me diz, por favor, que os argentinos nunca pediriam uma intervenção estrangeira no Brasil e Jorge Tayana nunca assinaria um manifesto pela intervenção da ONU na Argentina. Isso seguro. Isso seguro, eu conheço os italianos de quase 60 anos. No, o governo argentino é, em princípio, em contra de todas as intervenções internacionais, de todas. Seja na Venezuela, seja no Brasil, seja no Congo, não importa onde. Isso não é política desse governo argentino. A política do governo argentino é a política da concertação, a política da concertação multilateral. Ou seja, conversas, reuniões, conferências, falas, convocatórios, mas não intervenções. Ouviu? Aí puxando a brasa para minha sardinha. Foi o seu país que nos brindou com o Calvo da doutrina Calvo, lá que dizia que sempre tem que esgotar os mecanismos de solução de controvérsia doméstica antes do país de origem do investidor, do que quer que seja, tome medidas retaliatórias lá de diplomacia das canhoneiras contra os países da América Latina. A política actual, em princípio, a política dos Estados Unidos para a América Latina ninguém conhece. Não é uma política clara. Um dia não tem, senhor, não tem. Não tem política. Esse é o nosso registro, verdadeiramente. É o nosso registro. Primeiro não queriam dar as vacinas para México. México negociou, eles concederam vacinas. Implantaram as prisões para meninos na fronteira mexicana. Então, quando a imprensa protestou, eles organizaram a reunião familiar desses meninos com as suas famílias. Eles não sabem, não tem uma linha, Então, é muito difícil para onde eles vão ir. Além disso, agora chega a nova comandante do Comando Sul, a generala Richardson, do Exército, já não dos Marines. Uhum. Ela é uma mulher praticamente das costas de Hillary Clinton. Ela trabalhou nos anos 90. Nos anos 90, ela trabalhou com Biden no Senado.
na época da Secretaria de Estado, trabalhou com Hillary Clinton, como, não sei, como Adidas militar, não sei como... Era uma Adidas militar, viu? Adidas militar, não? Sim, sim. Tá. Então, essa é a sua carreira. Tem jeito a decisão, tem jeito, porque até agora a verdadeira liderança da política americana para a América Latina era o Comando Sul. Ou seja, o almirante Craig Fowler era um vice-rei com poderes absolutos sobre o continente. E o Departamento de Estado não tinha nada para declarar, nem para colocar. Agora, com essa mulher, eles unificam. É um só comando. É um comando único. E provavelmente seja um comando único no Conselho de Segurança, no Departamento de Estado. Mas ainda não determinaram o que eles querem fazer. Podemos saber se vão continuar com a agressão à Venezuela, vão continuar com o apoio à Colômbia, mas o resto ninguém sabe. Corretíssimo, Vior. Sim. 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 Não, meu microfone estava fechado, pessoal, em casa, perdão. O que eu perguntei para o Escobar é o seguinte, ele publicou um artigo sobre o Brasil e lá ele coloca que ainda não se sabe o que o Departamento de Estado quer para o Brasil. Eu pergunto se isso se aplica a toda a América Latina. E, para além disso, esse artigo já teve a repercussão no Beltway, Wall Street, Califórnia. Então, para saber se o pessoal realmente continua todo mundo no escuro com relação ao Brasil e América Latina na administração Biden-Obama 3.0. Sim, respondendo sinteticamente a sua pergunta, ninguém tem a menor ideia de Biden-Harris em relação à América Latina. A gente tem o breakdown de todos os flashpoints, né? China, Rússia, Donbass, Síria, Ucrânia e Venezuela. Isso a gente já sabe. América Latina, fora Venezuela, ninguém sabe nada. Mas eu queria passar para o Pinheiro antes, porque depois eu quero contar uma história que vai juntar isso com a minha matéria sobre o Lula e com o Alasca que está rolando agora. Está indo para o segundo dia. Eu prefiro que o Pinheiro fale antes. Uma encomenda de tema ou é tema livre? Pauta livre, Pepe Escobar. Não, deixa eu engatar nisso. Vai lá, Pirão. Isso. É só um chute que eu tenho, que me parece que talvez o Biden esteja incumbido da missão civilizatória de tentar expurgar do mundo ocidental todas essas formas autoritárias de populismo, etc. Enfim, que seja a grande cruzada dele. Isso, vamos dizer assim, conseguir encaixotar todas essas coisas que esses analistas, em geral, fazem, entendeu? É o grande bias da imprensa. Isso aí, essa coisa que eles botam todo mundo no mesmo pacote, jogar isso tudo para a aliança demoníaca entre China, Irã, Rússia e companhia limitada. Quer dizer, firmar a posição no sentido de que o autoritarismo é coisa do Oriente, entendeu? Criar aí as suas novas formas de despotismo oriental. E, para esse plano dar certo, é absolutamente essencial que ele se livre do Bolsonaro no meio do caminho. O que não significa necessariamente, muito pelo contrário, se livrar dos militares. E até, inclusive, aquela história ali, se é uma escolha entre os dois, se é uma terceira alternativa, ou todas as alternativas acima. Olha só, queria dizer o seguinte, já estão com 1.200 pessoas assistindo no YouTube, eu peço que você, se você não fez isso, você curta esse vídeo e compartilhe, ajuda. O Vior quer falar alguma coisa. Já que a gente está castrado, sem poder transmitir para o Face e para o Twitter, Vior. Sim, precisamente nesse contexto, queria colocar a pergunta para Piero. É decir, nesse jogo internacional, existe já uma decisão do alto mando brasileiro para se orientar nessa política de intervenção internacional dos Estados Unidos? Não. O que eu acho é o seguinte, o que a gente está vendo como essa talvez indefinição do que seja uma política para a América Latina, se bem que eles
qual foi a última vez que eles tiveram uma política de verdade para a América Latina? Foi nos anos 60, né? Quando a gente viu as coisas em ação mesmo, tipo Operação Condor e patrocínio de todos os regimes militares aqui, né? Agora, eu acho que eles realmente devem estar aí num xadrez em relação à posição que o Brasil está ocupando hoje em dia, e as peças estão tão intrincadas aqui dentro, especialmente na negociação que se tem em relação ao que fazer com os militares e o que eles próprios podem fazer com o Bolsonaro, que, enfim, é a nossa hipótese aqui desde sempre, entendeu? De que ele é um proxy para dar errado. Um fusível a queimar, né? Amortecer, quer dizer, ele é um fusível a queimar. Isso é uma coisa que a gente sempre jogou. E a pandemia talvez tenha acelerado esse processo de maneira muito radical. O problema é, com essas cartas na mesa, eles vão precisar definir os custos dessa operação. E aí entram muitos atores aí, eu acho que a gente vai poder talvez falar mais disso aí com o correr do tempo, mas eu acho que eles estão esperando uma definição, ou pondo na mesa mesmo, quem dá mais aí? Como é que fica essa história aí? Para ver para onde vai o Brasil, para talvez formular, enfim, nossa política para a América Latina, tal. Eu acho que o Bolsonaro realmente é um problema geral agora que tem que ser equacionado em N âmbitos aí. O que não significa necessariamente a substituição por Lula. E eu estou aqui com material para a gente depois conversar, mostrando, Pepe Escobar, aquela hipótese que eu tinha te passado lá, de uma fonte próxima aos generais, dizendo que havia uma pressão total dos Estados Unidos sobre os generais nesses últimos dias. Os sinais são enormes, mas assim, foi um bombardeio de saturação, né, Pedro? Várias frentes. É OCDE, é Marielle, é tráfico, é Lula, assim, né? CQD. Pepe Escobar, engata aí para dar o pavor nos gringos. Bom. Não, deixa colocar uma pergunta. Não teve registro no setor militar da declaração do Boris Johnson sobre o reforçamento do armamento nuclear no Atlântico Sul. Não foi registrado como uma ameaça? Porque é uma ameaça para o pré-sal. Para nós é uma ameaça na Antártica, nas Malvinas e tudo isso. Mas para o Brasil é uma ameaça sobre o pré-sal. Mas que armamento o Boris Johnson deu essa semana uma fala no parlamento apresentando o novo livro branco da defesa britânica. Nesse livro branco, eles planejam gastar 6 bilhões de libras nos próximos 10 anos para renovar o armamento naval. Entre essa, a frota de submarinos, a construção de novos porta-aviões e a renovação da frota de submarinos nucleares. Na Argentina, a Argentina já deu uma declaração oficial e tudo por causa do armamento nuclear nas Ilhas Malvinas, que é seguro, é constatado, está aí. Mas a minha pergunta é se os militares brasileiros não registraram isso como uma ameaça para o pré-sal, porque não esqueça que no pré-sal está a Shell. Exatamente. Vamos pedir aí para o pessoal olhar, inclusive, só um segundo. Vamos pedir para o pessoal dar uma olhada lá no Defesa Net, para ver se a gente encontra se teve eco disso ou não, enquanto o Pepe Escobar fala. Pepe Escobar. That's my question. Teve alguma reação militar oficial sobre isso? Vamos descobrir agora, enquanto a confirmação. Oficial, eu acho que não. Talvez essa. Essas oficiosas lá no Defesa Net, né? Vamos olhar, vamos conferir. Ok. Pepe Escobar, toca o pavor aí nos gringos. Agora, lembra que teve uma visita de um submarino com propulsão nuclear, mas que não carregava mísseis balísticos americanos nas Malvinas, coisa de umas 3, 4 semanas atrás. Exatamente, foi recente isso, né? Mas era só um SSN, não era um SSBN.
Não era um SSB. Ok. Não carregava mísseis, mas, enfim, pode ter carregado ali no porão, né? Sei lá, desembarcado o armamento. Bom, então vamos passar para a conversa no andar lá em cima, no Valhalla. Essa semana tá rolando ainda, porque o Alasca não acabou. Acaba hoje, né? Hoje, sexta-feira, lá, ou seja, mais tarde, daqui a algumas horas, lá, 2 dias. O primeiro dia foi um desastre absoluto. O spin que você viu de CNN, de networks americanas, de mídia americana, claro, puxando para o lado americano. E é sensacional você comparar com a versão do Global Times, por exemplo, onde eles destacaram justamente que os americanos, como é que chama? No initial, como se diz? Na abertura, eles já começaram com o que se chama de grandstanding. Eles já começaram acusando os chineses diretamente, sem nem ainda ter começado o diálogo. Era o preâmbulo, e eles já começam falando exatamente o que eu escrevi na minha coluna, que saiu antes de começar o 2+2 no Alasca, dizendo que eles iam pegar fim das liberdades em Hong Kong, genocídio dos uigures, intimidação da China no Mar do Sul da China e Taiwan. Foi exatamente o que o Blinken falou na introdução dele. E o Yang Jiechi, que isso eu coloquei no meu texto também, ele e o Wang Yi, eles fazem sopa de barbatana de tubarão desses dois palhaços, o Blinken e o Sullivan. Não existe possibilidade de diálogo, porque o nível diplomático, cultural entre os dois é um negócio além de abissal. É o nível entre um senil gangster, pedófilo, warmonger Biden e Vladimir Putin. É o mesmo nível. Ou seja, o espelhismo diplomático que você está vendo em Anchorage agora é o espelhismo de um imbecil por controle remoto aqui no ouvido dele falar que Putin é um killer. Quando amanhã, veja bem, 20 de março, completam-se 18 anos do início do choque and awe contra o Iraque. Quem foi, fora todos os neocons, o principal apoiador na Comissão de Relações Exteriores do Senado da invasão e da destruição do Iraque? Joe Biden como senador, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, e quem era o seu minion? Tony Blinken, que era o cara que redigia os papers, era o cara que redigia os discursos do Biden. Então, esse cara, não só tudo aquilo que a gente já sabe, sniffer, killer, pedófilo, corrupto, etc., é um warmonger também e é um war criminal. É um criminoso de guerra. Bom, até a gente chegar a essa história, houve o Quad na semana passada. Ou seja, o preâmbulo do 2+2 do Alasca, que está rolando agora, começou sexta-feira passada, na primeira reunião virtual do Quad. Muitos de vocês devem saber e muitos de vocês também não devem saber. O Quad é a encarnação prática na doutrina de segurança americana para 2020, 2021, 2020, 2021 pelo menos, e pelo futuro próximo, do que eles chamam de Indo-Pacífico. Ou seja, o controle não só do Oceano Índico, como de todo o Pacífico Ocidental, indo até as costas da China e incluindo o que a gente chama de island chains, cadeias de ilhas, 1, 2, 3, que é o que eles querem. Para vocês terem uma ideia do que eles querem a curto e médio prazo, eles querem montar um porco-espinho de mísseis na cadeia de ilhas 1, que é a mais próxima do litoral chinês, apontando para a China. Isso é um negócio que é discutido em think tanks americanos, no Beltway, mas que nunca você vai ver, obviamente, admitido tacitamente por funcionários do Pentágono ou vazando para a mídia mainstream americana. Então, isso é o background para a reunião do Quad há uma semana atrás, na sexta-feira passada. Foi virtual. Tinha o Crash Test Dummy, o holograma, o tonto, que precisa ouvir a Nance falando no earpiece dele, no ponto. Tinha o primeiro-ministro da Austrália, o primeiro-ministro do Japão e o primeiro-ministro indiano Modi dizendo que o Quad era um benefício para a humanidade. Você imagina qualquer um no sul global, seja no Brasil, seja na Nigéria, seja no Camboja, ouvindo isso,
E aí é o que os ingleses chamam, os supercílios começam a levantar, né? What the fuck is this? Bom, é a declaração oficial do MOD. Bom, o que eles resolveram nessa reunião do Quad? Nada. A parte, toda a retórica de disfarçar que é uma operação basicamente de contenção da China, não só no Oceano Índico, mas especialmente no Mar do Sul da China, e inclusive no Mar do Norte, no Yellow Sea, no Mar Amarelo, ou seja, no nordeste da Ásia, perto das costas do Japão, eles vieram com uma plataforma, digamos, humanitária internacional, dizendo: nós vamos agora distribuir vacinas para o mundo. Ou seja, com pelo menos um ano de atraso em relação a todo mundo, um programa que ninguém sabe quanto vai custar, mas, segundo eles, eu estou citando, uma vacina que vai ser produzida na Índia, que não existe a Índia, que vai ser financiada pelos Estados Unidos e pelo Japão, e eles não explicaram como isso vai ser financiado, e a distribuição logística vai ser da Austrália. E isso é o que, quando você lê a declaração oficial do meeting do Quad, é o que está lá e é o que chamou a atenção de todo mundo. Fora isso, o que não vazou, evidentemente, como vai ser essa estratégia a longo prazo da contenção da China. Bom, o que veio depois? A viagem do Blinken para Japão e para a Coreia do Sul para tentar coordenar os aliados antes dele ir conversar com os chineses em Anchorage, com o Sullivan, que é o assessor de segurança nacional, e antes de virar sopa de barbatana de tubarão, operados por Yang Jiechi, que é o assessor de segurança nacional chinês, que é o top do top do top, e o Wang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores. O Yang Jiechi, ele tem precedência. Ele é membro do Politburo e é ele que dita policy, de foreign policy, de política externa chinesa, junto com o 7 do Politburo. O Yang Yi, ele está um degrau um pouquinho mais abaixo, embora ele seja um dos melhores ministros de relações exteriores do mundo, junto com Sergei Lavrov. E o que vai acontecer segunda-feira em Moscou? Adivinha quem vai visitar o Wang Yi em Moscou segunda-feira, depois do 2+2 no Alasca? Sergei Lavrov. Ou seja, o que a gente tem? A gente tem Tony Blinken visitando os aliados antes de falar com os chineses para explicar, olha, a gente vai querer falar mais ou menos isso, vai ser complicado, etc. e tal. E o mais importante, o que acontece? Os russos vão conversar com os chineses depois do 2+2 no Alasca, porque eles vão coordenar a política de parceria estratégica entre eles ainda mais, de uma maneira ainda mais sofisticada. Bom, toda essa introdução que eu dei para vocês é para tentar juntar isso com a história do Lula e para juntar isso com o Brasil. O fato de que essa a projeção internacional do Lula aconteceu na mesma semana, onde estava rolando esse altíssimo barra pesada entre Quad, Estados Unidos, Rússia e China, incluindo no meio, não por acaso, na véspera do início do 2+2 no Alasca, a declaração absolutamente absurda e além de qualquer regra de diplomacia básica que não existe. Até durante o Cold War, durante a Guerra Fria, havia um mínimo de entendimento entre Washington e Moscou sobre regras diplomáticas básicas de tratamento entre as superpotências. Vem esse imbecil, esse palhaço completo. Obviamente, o que o Ponto diz para ele durante a entrevista com o George Stephanopoulos, que é um zionista de quinta categoria, e que só por causa disso ele chegou a ser âncora na ABC, na NBC, na ABC, whatever, nos dois até. A gente soube, pelos nossos caras em Washington, que foi uma entrevista pré-organizada. Ou seja, o Ponto e Biden, teoricamente, porque ele não lembra de porra nenhuma, sabia que ia haver essa pergunta. O que você acha do Putin? E a resposta ia ser, ele é um killer. Eu encontrei com ele, eu olhei na alma dele, como George Bush olhou. George Bush olhou na alma dele, viu que ele tinha alma, e eu olhei e viu que ele não tinha alma. E ele vai pagar um preço caríssimo pelo report fake, completamente da inteligência americana, que tinha saído 24 horas ou 48 horas antes, que é uma espécie de Russiagate 3.0. Ou seja,
Tudo que o Russiagate durante 2 anos tentou provar, dizendo que tinha interferência russa nas eleições americanas e que foi completamente devastado pelas melhores fontes de inteligência americanas dentro e fora do Beltway, incluindo William Binney, o cara que montou a arquitetura da NSA, falando completamente bullshit essa história toda. Ou seja, o que tem agora? Agora tem o Russiagate 3.0, que é esse report que saiu essa semana, dizendo que é highly likely é provavelmente possível de que os russos, autorizados por Putin ou trabalhando para Putin, interferiram nas eleições americanas. Ou seja, o que eles fizeram? Eles usaram esse report fake, que saiu agora, passaram para o ponto do palhaço, para ele justamente ao vivo, numa cadeia nacional, para o público americano, sabendo que ia ter uma repercussão global, como teve, diretamente atacar o Putin como um killer, exatamente, e posar geriatricamente como o líder do mundo livre que vai nos livrar desse novo Hitler, definição do cara que manda por trás, um dos que manda por trás do palhaço, que é Hillary Clinton, cuja definição oficial 10 anos atrás, 7 anos, 8 anos atrás, era Putin como o novo Hitler. Então, essa história toda que junta Quad e o 2+2 no Alasca que está rolando agora, e não por acaso o primeiro dia foi um desastre absoluto. No meio dessa história toda, tem Lula. E por isso que eu passei uma semana absolutamente demente, porque, como eu avisei para vocês na semana passada, eu tinha prometido para o Valdai Club escrever uma matéria detalhada, inclusive várias das coisas que eu perguntei para vocês na semana passada, que eu incorporei no meu texto, o que está acontecendo no Brasil. O problema é que o Valdai, eu mando na terça-feira, veja bem, terça-feira ainda era antes do Blinken ir falar com South Korea e Japão, e 2 dias antes do 2+2 no Alasca. Ô Pepe, só situa pra gente o que é o Valdai, só para o pessoal saber. Bom, para o pessoal saber, o Valdai Club é o principal think tank russo. É onde está o creme de la inteligência russa, que soltam reports, soltam, como é que chama? Mesas redondas, fazem mesas redondas com experts do mundo inteiro. Tem a reunião anual deles em Moscou, ou às vezes em Saint Petersburg, onde o Putin vai e responde às perguntas da mesa do Valdai. Eles têm um capítulo especial em todos os fóruns importantes na Rússia, desde o Fórum Econômico de Saint Petersburg até o Fórum Econômico de Vladivostok, que é toda a política de investimento do leste da Rússia, do leste da Sibéria, que envolve especialmente Japão e Coreia do Sul. Esses mesmos dois que foram suavizados e seduzidos pelo Tony Blinken antes do 2+2 no Alasca. Então, o Valdai Club é o creme de la creme. O problema é que eles têm ritmo de think tank. Aí eu fiquei sabendo que estava na lista... Segundo. Na América Latina, eles têm só uma associação profissional vinculada, o Conselho Argentino de Relações Internacionais. Ok. Que é uma mistura de diplomatas alto nível, né? de serviços. Sim, de grandes diplomatas não progressistas, Não progressistas, exatamente. Muito não progressistas, exatamente. Por isso mesmo, com muitos serviços dentro. Sim, claro. Isso, foi legal você ter falado nisso, Vior, porque é importante eu deixar claro que não é que o Valdai Club seja um clube extremamente... Não. Eles têm várias facções. Eles têm desde... não vou dizer putinistas, mas gente que trabalha perto do círculo decisório ao lado do Putin, até atlanticistas ultra hardcore. É um espectro. E por isso que é interessante. Quando eu vou a Moscou e eu converso com eles, eu sei que eu estou falando com um espectro. E as opiniões são bem diferentes. Inclusive, tem várias opiniões sobre a parceria estratégica Rússia-China que eles acham um perigo.
Vários deles acham extremamente perigoso, porque eles dizem que é uma relação completamente desigual, onde a China tem aquele poder de fogo financeiro absurdo e os russos estão numa situação inferior. Só uma pergunta nesse tocante. Ô Pepe, lá tem um mínimo denominador comum de todo mundo ser anti-imperialismo, anti-atlanticismo, ou até isso tem reflexo lá? E aí eu pergunto pro Viório o seguinte, esse think tank argentino, ele pelo menos é anti-imperialista ou ele é pró-imperialismo? Peraí, você fez um não com a cabeça, abre aí. Não, é interessante o seguinte, é profissional. O Conselho é super profissional, exatamente. É profissional. Você acha aí de reacionários até o Jorge Traiana. Uhum. Tem todo o espectro. Todo o espectro diplomático. Sim. E acadêmico. Por conseguinte, também todo o espectro de serviços de inteligência. Claro. Claro. E o Valdai é interessante. Os americanos, os russos, estão todos aí. Aí eu preciso fazer um parênteses. Você falou aí de Russiagate 3.0. Estávamos conversando essa semana com interlocutores comuns com a galera lá do Vovô, e ainda continuam spinning, ainda tentam fazer colar, acredite você, Piero Line, Eduardo Jorge Velho e Pepe Escobar, até hoje, de que a origem do Vaza Jato teria sido uma operação de inteligência de russos e cubanos em Brasília. Eu falei, não. Falei, isso é demência. Mas até hoje. Aí eu falei assim, amiguinho, a pessoa, eu falei assim, vem cá, você já viu a filiação do tal do hacker Chiclete, o associado do Arara Hacker em Brasília? Quem que é o papai dele? Fardado. Trabalhando na informática do Ministério da Defesa? Fardado. Aí sabe qual foi a resposta para mim? Essa pessoa falou, como diria um oráculo dos Alpes suíços, compromate russo. Assim, durma com essa. Compromate russo. Fuck. Puta que... Mas eles são pterodáctilos, esses caras, né? Jesus. Bom, onde é que eu estava? Eu estava querendo chegar no Lula. Bom, então o que eu fiz? Quando eles me disseram, olha, isso está programado para sair daqui a várias semanas, eu falei, mas não é possível, esse negócio está estourando. Não só no Brasil, como na América do Sul inteira. A gente precisava ter isso saindo por vocês essa semana, que ia ter uma repercussão enorme. O que eu fiz? Eu modifiquei o texto e soltei no Asia Times. E não foi por acaso que teve uma avalanche, mas de americanos querendo ler. Tanto que o Asia Times botou como a matéria principal de um dia para o outro, porque não parava de vir hits dos Estados Unidos, justamente. Eu mandei para os meus contatos em Nova York, eles distribuíram, saiu em sites menores na Califórnia, etc. e tal, e começou a virar uma bola de neve. E todo mundo perguntando sobre o Lula. Rádios vieram me perguntar sobre o que está acontecendo no Brasil, etc. e tal. Agora, eu ouvi, e não vou dizer de quem, um monte de besteira no Brasil sobre o meu texto, porque, evidentemente, esses imbecis que estavam falando sobre o texto, não entende que esse é um texto para um público global e para um público de inteligência global. Esse foi um texto escrito para quem está lá em cima, nos diversos andares, de Rússia, China, do Beltway, que era o príncipe. Esse texto foi escrito basicamente para os americanos. E o efeito produzido deu certo, porque gerou um interesse que não existia em cima do Lula até esse texto sair. Ou seja, o objetivo do texto foi alcançado, né? Bom, mas Pepe, uma pergunta: os imbecis queriam o quê? O Pepe Escobar Fluffer falando Lula tá eleito, ganhou, virou o jogo? Não. As imperfeições do texto eu assumo, porque afinal eu sou um observador externo. Mas eu sei exatamente o que os caras que controlam a inteligência nesses diferentes espectros, o que eles querem saber. Então eu tentei contar da maneira mais fiel possível, inclusive usando as informações que vocês me passaram, do que provavelmente está acontecendo e possibilidades, evidentemente. E muita gente falou que eu estava sendo extremamente leniente com o Lula. Não, eu estou dando ao presidente Lula o benefício da dúvida, porque eu sei da importância que ele pode ter a curto, médio e longo prazo com esses interlocutores que contam, não só Rússia e China, mas especialmente na ligação que ele está tentando estabelecer com os diversos silos do Deep State. O Lula, quando fala para os Estados Unidos, ele sabe que ele está falando simultaneamente para os neocons do Pentágono, para o Deep State estabelecido do Pentágono conservador de décadas,
para a administração Biden-Harris e os caras que manietam a administração Biden-Harris, ou seja, Nancy Pelosi, Chuck Schumer e Obama. São esses que mandam. E ele sabe que ele está falando com o Tony Blinken, e ele sabe que o Tony Blinken pode ter, por exemplo, um diálogo com o Celso Amorim, eventualmente no futuro. Então, o que o Lula está fazendo é uma operação extremamente complexa. Nós não podemos dizer explicitamente se ele sabe de todas as repercussões e de todos os públicos que ele está falando ao mesmo tempo, ou se é uma coisa daquela intuição política absolutamente extraordinária que ele tem. Não, ele não está sendo manipulado por ninguém. Isso eu boto não só a minha mão, eu boto o meu corpo inteiro no fogo de quem está há 35 anos cobrindo política externa no mais alto nível no planeta inteiro. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe de possíveis repercussões do que ele está fazendo. Por exemplo, se ele dá uma entrevista para aquela imbecil da Amanpour na CNN, ele sabe exatamente o que vai acontecer. Ele vai criar um groundswell, como se chama, um tsunami de boa vontade em relação a qualquer coisa que ele falar daqui para frente, com esses extremamente perigosos atores. Uma coisa que eu conversei com o Romulo, que é verdade. A Christiane Amanpour é casada com o Jamie Rubin. Você sabe quem era o Jamie Rubin? O Jamie Rubin era o porta-voz da criminosa de guerra Madeleine Albright. E eu fui em várias conferências de imprensa desta filha da puta, na Ásia inteira, quando ela viajava pela Ásia nos anos 90, eu ia em todas as conferências da Madeleine Albright e o Jamie Rubin estava lá. E depois o Jamie Rubin vinha para ficar regurgitando o que ela falava para falar conosco, jornalistas. Então, é muito importante você keep your friends close and your enemies closer. Os amigos perto e os inimigos ainda mais perto. E é isso que o Lula, eu acho, usando o Sun Tzu metalúrgico dele, que é muito bom no nível internacional quando ele sabe aplicar, é isso que ele está usando agora. Eu acho muito difícil, muito pouca gente no Brasil vai entender isso, porque isso é um jogo a longo prazo. E eu já falei, boto o meu corpo... Pode pegar fogo, tudo bem. Eu viro um monge budista que nem aquele em 63 que se tacou fogo onde foi? Em Saigon, exatamente. Eu faço a mesma coisa. I don't give a fuck. Mas, olha, prestem atenção. E isso é um negócio a longo prazo. Pepe, deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo bem, vamos dizer que esse seja o lado do gut feeling do Lula e Sim. Você está falando, seguindo assim, como se você tivesse... dentro da cabeça dele, fazendo o mesmo cálculo que ele. Não, de maneira nenhuma. Vamos supor. Mas o que mudou na posição dos players nos Estados Unidos que há 4 anos atrás encasquetaram e enfiar ele na cadeia e agora eles precisam... virou a biruta, sim? Não. A sua pergunta é excelente. Porque os atores são os mesmos. Não se esqueça. Os que estão por trás... O que está na frente, entre aspas, o holograma Biden, e os que estão por trás, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Tony Blinken, Obama, Hillary, são os mesmos atores. A diferença é que para esses atores, Bolsonaro is bad for business. Bolsonaro, para eles, é igual Trump. Então, tem que tirar esse e botar alguém que seja good for business. Our business, o business do império. O que a gente não sabe é se Lula se encaixa nessa versão de good for business para essa facção do Império, que está no poder no momento, ou se eles prefeririam uma Tony Blair-esque third way. Ou mais atualmente, o Macron Tabajara. Sim, exatamente. Vocês estão muito mais abalizados do que eu a falar do possível Biden Tabajara, que seria o third way brasileiro, né? Eu estou me concentrando no momento no jogo do Lula. Então, deixa eu só colocar então 2 questões. Sim. Deixa eu pensar como possibilidade lógica. Claro. A primeira, será que eles não estão atraindo Lula como uma isca
mesmo de estamos dispostos a conversar, naquele mesmo estilo Obama, você é o cara, e achando ele. Por quê? Porque eles sabem que o jogo de polarização, ou isso que a gente chama aqui há anos de cismogênese, faz essa conexão. Se Bolsonaro sobe o tom, se Lula sobe o tom. Então, se eles realmente estão numa operação de descarte do Bolsonaro, não é talvez para pôr o Lula no lugar, mas eles precisam do Lula como ator para alavancar a entrada de um terceiro termo. Sim. Só pegar uma caroninha, Pepe, um segundinho, olha só. Só um segundinho. Hipótese de trabalho. Eu concordo com o que o Pedro colocou. O plano AAA é esse. Pode ser que, numa eventualidade, o Brasil chegando numa situação pré-revolucionária. Aí fala, não, aí tem que ser o Lula para segurar e tal. Agora, o plano AA Plus é esse da substituição, do descarte da cismogênese lá desde o início. Antes dele assumir, a gente já falava, ó, vai ter que ser os dois juntos, e o Piero ainda aposta que o Bolsonaro tem que cair na chave da corrupção também. Ô, Pepe, só uma questão, colocar o seguinte: ninguém descarta a excepcionalidade do Lula enquanto estrategista. Agora, a gente tem que olhar o homem para além do mito. E aí eu lembrei de alguns erros muito grandes dele no passado, para a gente ver que tem que ficar de olho. Eu botei aqui, olha só, né, alguns erros do passado e alguns proxies que a gente tem para olhar se ele está de fato... atenção, isso que você falou, ele não está sendo manipulado. Operar a operação é diferente de manipular. Eu mesmo brinquei aqui na semana passada que a gente opera o caráter rockstar do Pepe Escobar para chamar. Você não está sendo manipulado quando você vem aqui, mas é uma operação de um ativo, que significa que alguma coisa veiculada pode ser útil a uma agenda. E o timing também vem junto com toda a pressão em cima dos generais na semana pela aceleração da entrega que estava um pouco atrasada. Aí eu falei assim, dos proxies, para a gente ver se o Lula tá no jogo do cachorro grande. Teve alguma menção que seja da senha do documento do Odebrecht? Não. Implodiu o Cardoso, entregando ele como traidor no PT para mostrar que ele manda na própria casa e que ele sabe quebrar ovo para fazer omelete? Não. Ele dobrou a aposta do Bolsonaro na impressão do voto, sendo ele o mais interessado se ele fosse, de fato, concorrer, ser eleito e evitar uma invasão do Capitólio de Tabajara? Não. Aí aqui, mais do que isso, a senha Banestado. Porra, o Gilmar Mendes fala Banestado, a Globo pega no Banestado e fala Banestado, e o Lula não pode falar de Banestado? E aí, aquela questão que a gente comentou aqui. O homem, o mito é absoluto. Agora o homem pode falhar. Se ele não tivesse falhado naquela mole que ele deu, de negócio de aceitar presente, de reforma no sítio, paga em cash, não sei o que tal, a gente não estaria aqui nesse momento. Então, assim, né, ficar de olho e pressionar. O nosso papel aqui é pressionar para ver se o sapo pula e pula para fora da panela. Pepe Escobar. Tudo bem, olha, eu concordo que vocês têm que pressionar. Excelente. Isso é papel de uma imprensa independente e agressiva. Vior, fale. Como vocês conhecem o que aconteceu na Argentina. Assim que quando a Cristina deu um passo para as costas e colocou a candidatura de Alberto Fernandes. Eu acho que muitos deles, como não pensam e só copiam, tanto no Brasil, também a liderança do PT, quanto nos Estados Unidos, estão pensando no Lula como garante da democracia brasileira. Ou seja, o Lula não como candidato, o Lula como compromisso para uma transição suave, para eles colocaram seu candidato, que pode ser um candidato da direita ou pode ser um candidato, entre aspas, entre muitas aspas, da esquerda. Estou pensando em Fernando Haddad. Eles colocaram um candidato e o Lula falaram para a nação: eu vou dar um passo para a direita, para a esquerda, para não entrar, para não comprometer a democracia brasileira. Mas o Lula está ficando sem se definir. O Lula não define se ele vai ser candidato ou não. Eu penso que o Lula vai ficar nessa indefinição até agosto de 2022. Que é a melhor estratégia, Vior. É a melhor estratégia, porque deixa todo mundo desbalanceado. Peraí, gente. Ele falou na Cristiane Mampu que se o convite vier, ele aceita. Não está tão indefinido, não. A questão, a indefinição não é dele. A indefinição é se ele pode sair candidato ou não. Still,
É um hipotético. Só uma observação. O Macron, o Haddad encarnar o Macron tem um problema contra. Haddad é PT, PT é Lula. Então, como o descarte é conjunto, na dimensão dos símbolos, não seria o ideal. O ideal é como o Macron, ele não é esquerda nem direita, veio pelo meio. Agora, que o Lula vai ficar até o final, não só por interesse pessoal, do capital político, que acaba se traduzindo na sorte das questões judiciais, mas também porque aquela história do descarte conjunto, como falava Piero ainda, para descartar o Bolsonaro, tem que descartar junto o Lula para poder surgir a terceira via superando a segunda. Bom, olha, vamos jogar agora para o andar de cima do andar de cima. Agora eu vou jogar no Valhalla. Por enquanto a gente estava falando de um andar de cima. Agora a gente vai falar realmente do andar de cima. Nada do que está sendo discutido agora no espectro inteiro, incluindo o Brasil, que faz parte do jogo fundamental do espectro, vai ser decidido enquanto a gente não tiver na cabeça dos dementes imperiais os próximos passos para lidar com as duas ameaças existenciais, Rússia e China. Quando eles tiverem na cabeça demente deles o roadmap de como essa guerra híbrida em vários níveis contra a Rússia vai se desenvolver, vamos pegar a OTAN para pagar uma ofensiva no Donbass ou não? Vamos fazer uma Síria 2.0 barra pesada no Nordeste e tentar envolver os iranianos e os próprios russos ou não? Vamos desestabilizar ainda mais o Afeganistão, transferindo mais ISIS de Idlib diretamente do Afeganistão, para a gente ter uma razão extra para dizer acabou o plano de paz, de retiro de tropas em 1º de maio do Afeganistão e a gente continua no Afeganistão. Vamos incentivar a OTAN com seus novos 4.000 combatentes no Iraque. Ou seja, eles estão montando peças aqui e lá de possibilidades de começar a elevar o tom no terreno de instâncias de pré-guerra quente. E a principal é o Donbass, nos próximos 3 meses, pelo menos. E em relação à China, a gente não sabe, porque vai depender do que for discutido no 2+2, e depois o que segunda-feira e terça, o Lavrov e o Wang Yi em Pequim, exatamente, vão estar discutindo, ok, então quais são os próximos passos do counterpunch nosso da relação estratégica. No meio de toda essa negociação vai entrar o Brasil, porque aí esses dementes, e veja bem, os Estados Unidos não tem um presidente no momento. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, menos a esquerda liberal progressista no Ocidente, Brasil incluso. O que existe é um colegiado atrás daquele holograma que está ditando a política externa. O principal membro desse colegiado de política externa é o Blinken, que é uma coisa que eu já conversei com vocês, é um medíocre funcionário imperial. O Blinken não é um James Baker. O Blinken jamais vai caber num pedaço do sapato do Sergei Lavrov, mas é o que eles têm no momento. E aí tem todo o resto, e tem, não se esqueça, os neocons alinhados com essa demência democrata. Robert Kagan, os caras do American Enterprise Institute. Pra vocês terem uma ideia, essa semana saiu um artigo de 2 scholars do American Enterprise Institute, e o título do ensaio deles era Estados Unidos não vão vencer enquanto o regime chinês não falhar ou desaparecer. Isso era o título. Eu me dei o trabalho de ler a porra do ensaio desses caras. É um negócio inacreditável. O problema é que esses caras estão influenciando policy no Departamento de Estado. Ou seja, nem interessa o espantalho holograma Biden. Isso é uma coisa que o Blinken está lidando o tempo todo, e isso é uma coisa que se reflete nas declarações iniciais do Blinken no 2+2 no Alasca. Para vocês terem uma ideia de como o negócio está completamente fora de controle, totalmente fora de controle. Bom, peraí, só uma coisa.
Eu nem sei mais onde eu estou querendo chegar. Eu quero chegar no Brasil dentro desse quadro complexo. Diga. Deixa eu puxar um fio para você mesmo. Porque, assim, muito do seu artigo, e que relembra o Alastair, sim, fala desse jogo de aparência que o Ocidente tem que criar para fazer o Great Reset e tal, e dar o tom, de novo, de chegar num processo civilizatório, enfim, toda a retomada de um discurso que é de 50 anos atrás, enfim, de que a gente representa alguma coisa, enfim, de bem para o mundo, né? Começar uma guerra dessas hardcore, sem que talvez ele tenha essa tentativa de fazer, vamos dizer assim, uma espécie de preeminência ideológica, um salto nesse nível no mundo, me parece que é um tiro no próprio pé, né? Mas eles dão tiro no pé o tempo todo, Piero. A sua pergunta é excelente. Pegando carona, Pepe, chamar direto. A estratégia é você chamar um diálogo de alto nível para dar tapa na cara do outro, é falta de noção, tiro no pé? Exatamente. Essas duas últimas observações de vocês dois tocam no cerne do problema, que é a irracionalidade absoluta da não diplomacia americana. Mas isso qualquer observador de relações internacionais acostumado a lidar com realpolitik, isso a gente vê, mas é tão óbvio um negócio desse. Mas qual é desses caras? Como é que eles não percebem que eles estão se dando uma facada nas costas, né? E os chineses ficaram tão... O Yang Jiechi, que já viu de tudo na vida, ele ficou perplexo com as declarações iniciais do Blinken. Ele fala, mas isso é maneira de começar um encontro estratégico? Exatamente isso. Vocês estão certíssimos. Mas esse é o problema. O nível de racionalidade e de distopia absoluta nessa elite que agora dita policy, por isso que esses caras são perigosos. Não é que eles estão num think tank. Eles agora estão na máquina do governo americano. E quando você está na máquina do governo americano e você pode estalar um dedo e tomar uma atitude que tem repercussões no mundo, o famoso bater de asas da borboleta que faz mudar o planeta inteiro, isso mas é um perigo inominável. O Tony Blinken escuta o Robert Kagan. Isso aí já... Para vocês que não sabem, o Robert Kagan é um dos idealizadores do que amanhã vai fazer 18 anos, o choque nó no Iraque. O cara que vendeu isso para todo o sistema de inteligência no Beltway foi fundamentalmente o Robert Kagan. Sabe quem era um dos discípulos do Robert Kagan que carregava livros do Kagan quando era presidente dos Estados Unidos? Barack Obama. Ou seja, isso é para demonstrar para vocês como toda essa porta giratória em Washington é um jogo de espelhos para enganar os trouxas. Porque seja republicano, seja democrata, seja neocon, seja humanitário imperialista, é tudo a mesma coisa em relação ao excepcionalismo, que não pode de maneira nenhuma ser contestado, seja por quem for. E agora, como eles estão sendo contestados pela parceria estratégica, que justamente tem poder de negociação com um país absolutamente essencial no tabuleiro global, como o Brasil, e ainda por cima membro dos BRICS. Então é isso. Pepe, gancho para você, vou levantar para você cortar. Uma pessoa muito atenta que está vendo falou o seguinte, olha, em novembro, quando a coisa já estava definida nos Estados Unidos, o Obama deu entrevista para o Pedro Bial na Rede Globo e falou que o Lula era um chefe de gangue lá, Tammany Hall, bilhões. Exatamente. O que mudou de novembro até aqui, se há mudança efetiva? Na verdade, essa é uma... As vacinas. Exatamente. Essa é uma ótima pergunta. As vacinas, eu acho que responde 80%. Sem dúvida. Mas tem um 20%... o 20% que, na minha opinião, talvez seja ainda mais importante, que é os Estados Unidos não têm alianças com ninguém e não têm lealdades a ninguém. Eles mudam de campo e jogam o jogo, seja quem estiver no poder no momento que acha que eles possam se aproveitar a longo prazo. Ô, Viola, só explica por que as vacinas mudariam a posição dos obamistas com relação ao Lula.
porque Rússia e a China ocuparam o mercado. Ocuparam o mercado. Que a Pfizer, isso. Ocuparam o mercado e através do mercado ocuparam as relações diplomáticas que os Estados Unidos, através da Pfizer, que queria se reservar. O jogo tem sido, a Pfizer entrou primeira com as ofertas e com as negociações, mas não cumpriu. Com contratos completamente exorbitantes, fora de negociação. E quando eles chegaram em muitos países a ter os contratos, não cumpriram, como não cumpriam com a Europa. Uhum. Então, aí entraram o que os americanos não esperavam, e o sucesso da Sputnik V. Não esperavam o enorme sucesso das vacinas, sobretudo da russa, mas também das chinesas. Então, quando eles observaram que isso está muito claro no relatório anual 2020 do Departamento de Saúde dos Estados Unidos. É muito importante ler esse relatório, onde eles reconhecem como interviram em muitos estados, também como eles proibiram o Brasil de comprar a Sputnik V. Uhum. Vior, isso aí é parte da pressão nos generais. Queimou o governo, isso foi difícil. Agora eu te pergunto o seguinte, eu não entendi ainda o nexo com o Lula, porque o Lula foi aí, o pessoal rodou nessa semana no spin de que ele teria trazido a vacina russa para o Brasil. Então eu não entendi a mudança do Partido Democrático com relação ao Lula, se o Lula está colado na campanha à vacina russa. Posso colocar mais uma pergunta para Pepe? Sim. Concordo. A liderança atual norte-americana é irracional, mas nós precisamos de prever a lógica da irracionalidade. A lógica da irracionalidade, exatamente. Primeiro, a pergunta do Rômulo. Qual é o rol do Lula e do Brasil nesse jogo, primeiro? E segundo, onde pensa você que eles vão querer atacar primeiro? No Donbass? Ou através os britânicos vão criar um conflito para eles, como os britânicos fazem muitas vezes. Os britânicos não consultam, eles mexem no cenário, geram um grande caos, e os americanos chegam detrás da velha mãe, da velhinha para assistir. E é um perigo, Vior, porque os britânicos estão operando em silêncio absoluto. Isso não vaza mesmo na mídia deles. Você vai ler o Telegraph ou o Sunday Times, não tem o Spectator, não tem nada sobre isso. Por isso que é muito perigoso. O visível para nós é o Donbass. Agora, os russos já mandaram o recado para a ONU, né? Se você tentar qualquer coisa no Donbass, a gente identifica no primeiro minuto e vocês vão se fuder aí na Europa Ocidental. Então não tentem nada. Então, a OTAN sabe disso. Eles podem ficar fazendo aquelas escaramuças de fronteira, que é o que eles estão fazendo já há meses, né? Mas eu acho muito difícil eles... Primeiro, vai custar uma baba de dinheiro, que ninguém tem. Quem vai pagar isso, né? E segundo, eles sabem que o exército de Kiev é uma piada, porque são reservistas. E imagina, você pode ter 300 mil mal equipados, sem vontade de ir para o front, contra 30 mil hipermotivados entre Donetsk e Lugansk, com uma retaguarda russa logo por trás. Ou seja, esse negócio pode acabar em 24 horas. Agora, considerando que o parâmetro é irracionalidade e não é pensamento estratégico por parte dos Dems, não só políticos, mas os Dems dentro do Deep State, que agora são em maioria e são hegemônicos, não é possível descartar uma demência nesse nível. Né? Diga, só completar um dado aqui.
Eu procurei a notícia aqui que tinha saído alguma coisa de arma nuclear aqui no Atlântico Sul e nada saiu aqui no Brasil, não. Tá vendo? Fala de Inglaterra e Rússia, é a única tensão. Puta, isso é super perigoso, porque está indo numa surdina. Justamente perigo, porque essa surdina absoluta é ainda mais perigosa, porque pode explodir de uma hora para outra. Agora, me esclarece uma coisa também, Pepe. A máquina democrata tem esse problema de talvez querer fazer uma limpa no que resta de trumpismo ali dentro do Deep State, não? É a obsessão isso pode número ter, talvez, deles, alguma correlação. Isso talvez possa ter alguma correlação junto com... Assim, o meu palpite continua sendo aquele. Eles estão atraindo o Lula como uma isca. Porque eles precisam mobilizar o Lula para uma escalada, né? Para um aumento, uma escalada de conflito, né? Porque um atrai o outro junto com o Bolsonaro. Na reedição de 2018, né, Piero? O descarte do Bolsonaro é uma coisa que isso sim eu acho que está no radar mais próximo. Mas claro, do Biden, porque isso a prioridade número 1 dos democratas é Bolsonaro out, sem dúvida, em relação ao Brasil. Não há dúvida. Mas eles não têm a sequência, Piero. Isso é o problema. E sabe, com quem a gente conversou até agora, ninguém sabe a política deles para toda a América do Sul. Ponto. Porque ela não existe. A única coisa que existe é o que o próprio Blinken falou na semana passada. Apoiamos Random Guaidó e queremos câmbio de regime na Venezuela. E isso está explícito já, todo mundo sabe. O resto ninguém tem a menor ideia. Inclusive, acho que dentro do Departamento de Estado ninguém sabe. A gente está falando com ex-departamentos de Estado que tem fontes dentro. E os caras falam, olha, ninguém lá dentro sabe. América do Sul, para eles, a única coisa na América do Sul que registra para eles é Venezuela, que veio justamente da administração Trump. E não se esqueça que os caras da administração Trump não saíram do Departamento de Estado, ainda estão lá, né? Os dissidentes saíram todos, esse que é o ponto. Mas eles estão pensionados, eles não vão voltar mais. Os dissidentes que saíam eram obamistas e hilaristas. Mas agora o Departamento de Estado é um Departamento de Estado pompeizado. Não se esqueça. Isso é super importante. E na cabeça de todos eles é Venezuela. E nada. Ok, lá longe, Cuba e Nicarágua. Só isso. Muito bem. E voltamos a Lula. Pra você encaixar. Oh, shit! Exatamente. Bom, olha, eu falei para vocês que eu ia ter 1 hora, né? Basicamente era isso. Então, o X da questão, mais uma vez, para vocês todos, nada se resolve no Brasil a sério enquanto esses que detêm a falta de coordenação, eu diria, político-estratégica em Washington, resolverem os próximos passos em relação à Rússia e China. Se eles chegarem à conclusão que a relação Rússia e China com o Brasil está começando a ficar insuportável, aí não tem mais aposta sobre o Brasil. Aí é o Brasil sobre o ferrolho deles, seja sob quem for. E certamente não será Lula nesse caso. E aí eles vão impor para os militares brasileiros, nós queremos esse cara, virem-se. E é assim que funciona. Por enquanto a gente não sabe, porque eles estão completamente descombobulados. Inclusive, para vocês terem uma ideia, está correndo um rumor no Beltway de que a verdadeira história do 2+2 no Alasca é um negócio muito mais sério. Ninguém tem provas. Mas o rumor que corre entre fontes de inteligência, entre quem conhece as relações Estados Unidos-China, think tanks variados que não esses think tanks dementes, tipo American Enterprise Institute, um pouco mais centrados, digamos, é que vai ter um quiprocó em Anchorage, provavelmente amanhã,
hoje, sexta, o último dia, do tipo, ok, a área de influência de vocês fica sendo esse pedaço, a área de influência nossa fica sendo esse pedaço. E a gente tenta não interferir um no outro. Eu acho muito provável que eles cheguem a discutir nesse ponto, porque os chineses já deram alguns recados antes para os americanos, quando eles estavam organizando essa cúpula no Alasca, do tipo, a China estava pronta para começar a botar mais bala na mesa, ou seja, o jogo de gol ia começar a cercar mais. E eles iam começar a, quem sabe, começar a soltar artilharia pesada em tecnologia, em bypass the dollar, em moeda digital, tudo. E os americanos acho que entenderam o recado, então eles estariam tentando negociar um sistema de áreas de influência. Veja bem, isso é rumor. E onde vai ser Berlim? Como é que é? E onde vai ser Berlim? Onde vai ser Berlim dessa vez? Adorei essa pergunta. Bom, no momento já tem uma cortina de ferro nova que passa pela Ucrânia, né? Essa é a nova cortina de ferro. Berlim, no momento, é a fronteira entre a Ucrânia e Donbass. Mas o problema é que não tem nada ali. Eu fui muito perto da fronteira quando eu estive lá, e basicamente é uma mistura de cerrado com estepe. Não tem nada ali. E é lá que solta os bombardeiros. E o problema é que Donetsk e o aeroporto de Donetsk fica a 10 quilômetros dessa área fronteiriça entre a Ucrânia, os ucronazis e as repúblicas populares de Luhansk e Donetsk. Então, Berlim, no momento, está ali, no meio da estepe, Piero. Ô, Pepe, Ucrânia é essa que, nessa semana, estatizou o fabricante de turbinas aéreas a pedido dos Estados Unidos, mostrando, inclusive, uma certa continuidade, para isso que serve o Deep State, entre Trump e os democratas, para impedir, aliás, impedir não, né, voltar atrás na aquisição desse top do top da alta tecnologia por capitais chineses. Exatamente. Pepe, Diga, acha que... Sim, você acha que os chineses podem concordar com essa divisão de áreas de influência? Não, claro que não. Veja bem, isso é um rumor que está rodando ali entre Washington, Virgínia e Maryland. Rumor. Veja bem, eu deixei bem claro para vocês que é um rumor. Do lado chinês, a única coisa que a gente ouve taxativamente, inclusive de think tanks chineses, não vamos ceder em nenhuma das nossas red lines de soberania. E aí entra tudo. Taiwan, Mar do Sul da China, Hong Kong, Xinjiang, tudo. Projetos do Belt and Road, das novas rotas da seda, tudo. Mas também os acordos de cooperação estratégica. Acordos de cooperação estratégica, parceria estratégica com se eles negociam, só a América do Sul, o cálculo é automático. O Brasil para os americanos, a Argentina para a China. Mas jamais os chineses iam topar um negócio desse. Jamais. Porque na cabeça deles tem 3 polos das rotas da seda na América do Sul. Brasil, Argentina e Venezuela. Eles não vão abdicar de nenhum dos 3. Mas de maneira nenhuma, seja o que for. Mas de maneira nenhuma. Por isso que o diálogo é irreconciliável. O diálogo estratégico, entre aspas, que acho que a única coisa decente que o Tony Blinken falou desde o começo é que não vai ser um diálogo estratégico. Bom, claro que não. Você já chega lá xingando os caras no primeiro dia? Que raio de diálogo estratégico é esse? Agora, a possibilidade deles tentarem estabelecer áreas de influência eu acho muito plausível. Mas, evidentemente, os chineses vão falar, não, de jeito nenhum. E a Europa? A gente está concluindo um acordo de livre comércio com a União Europeia inteira. Vocês vão dizer que a Europa Ocidental, para nós, não é área de influência? E a gente ia ficar só com a Europa Oriental? Não. As nossas rotas da seda acabam em portos da Europa Ocidental. Acaba em Hamburgo, acaba em Roterdã, acaba em Trieste, acaba em Veneza, também, onde eles vão investir mais cedo ou mais tarde. Mas, olha, aí é que
Pepe, só uma observação. Olha, eu me queimaria vivo para estar na sala para ver o que eles estão discutindo. Aí é a minha área, que é o seguinte, de comércio internacional. Um tratado de livre comércio, União Europeia, China é game changer. Assim, acabou. Então, entre negociar e sair, você sabe que a China e os Estados Unidos ficaram negociando um tratado bilateral de investimento por 20 anos. Não tem como sair aquela porcaria. Então, assim, eu acho que os Estados Unidos vão gastar até o último cartucho para não permitir que uma coisa dessa saia efetivamente do papel. Exatamente, como eles. Você viu que estourou novas sanções contra o Nord Stream 2 de novo? Essa semana teve outras sanções extras e aquele imbecil do Ted Cruz falando: não, temos que fazer todo o possível para impedir a construção do Nord Stream 2. Ou seja, eles vivem numa realidade paralela, esses caras. Né? E é um perigo, porque esse é um senador. E além disso, potente, tem influência em Washington, escuta, entende? Ou seja, tem muita gente no Pentágono que escuta o Ted Cruz, é além dos 3 patetas o negócio desse, mas é assim que funciona. Né? Mas além disso, além da sua falta total de sentido de realidade, eles procuram mexer em todos os cenários ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, corretíssimo, Pior. É como a minha vovó me ensinava que mexe em todos os lados, não mexe em nenhum. Maravilhoso. Bom, depois dessa, só... Ô Pepe, antes de sair, só explica pra galera o ritmo frenético que você está nos últimos dias, porque já tem teoria da conspiração. Por que o Pepe tá sempre cansado, caramba, não sei o que. Explica pra galera por que você está exausto nesses últimos dias. Porque eu trabalho em 3 fusos horários. Eu vou dar um breakdown do meu dia para vocês. Eu acordo às 8 da manhã, vou tomar o meu breakfast, onde tem 2 chefs maravilhosos que perguntam o que eu quero para o meu breakfast, ou seja, essa é a beleza de você morar na mordomia, né? Aí eu escrevo até 3 da tarde, eu durmo no fim da tarde, aí eu saio, vou para o meu mall aqui do lado, onde eu janto e compro as guirlandas para oferecer ao meu Buda, que fica aqui atrás do lado da minha cama, que é a proteção do santuário. E aí eu trabalho sem parar das 8 da noite até as 4 da manhã, porque eu começo a seguir os Estados Unidos. A minha noite é a manhã e a tarde dos Estados Unidos e é o fim do dia na Europa. Ou seja, eu durmo 3, 4 horas por dia, no máximo, às vezes à tarde. Eu trabalho com 3 fusos, 5 línguas, 3 e-mails, 4 redes sociais, o caralho, não sei o que e tal, e eu sou sozinho, eu não tenho nenhuma equipe para me ajudar. Essa é a diferença. Eu faço tudo sozinho. Fora o tsunami de coisas que entram nos meus 3 inbox pedindo informação, lê isso, lê aquilo, o que você vai fazer, quer entrar, dá uma entrevista não sei do que, etc e tal. Essa é a minha vida. Então eu tenho que... Veja bem... Pepe, é que você não sabe a quantidade de gente que para no nosso inbox aqui falando, diz pro Pepe que... Agora o Pepe diz para quem diz pro Pepe... Nós não somos gatekeepers, né, Piero Lai? Não somos gatekeepers de Pepe Escobar, pelo amor de Deus. Pois mas olha, é normal. Os meus amigos analistas... por exemplo, o Alastair não. O Alastair é um gentleman. Ele fica na sublime casa dele na Úmbria, onde ele tem 3 bibliotecas, e ele fica num dos quartos da casa com uma biblioteca, onde ele tem o office dele, e aí ele trabalha, digamos, do meio de manhã até a hora do almoço, um pouquinho à tarde, e depois vai cuidar da família. Ô, Pepe, se for possível, só hint. Eu te pergunto, a única coisa que eu tenho para fazer é trabalhar o tempo todo. Uma grande curiosidade minha. Como é que o Alastair pode escrever o que ele escreve sendo egresso da inteligência britânica? Assim, ele guarda uns ICBMs embaixo da cama? Como é que ele pode falar o que ele fala? Porque, bom, ele é um homem extremamente refinado, extremamente bem educado, um aristocrata old school, de descendência irlandesa. A casa dele está decorada com móveis de família absolutamente sublimes, que você só vê mesmo na alta aristocracia britânica. Leu tudo. Eu vi algumas coisas na biblioteca dele, é absolutamente sublime.
A mulher dele, que faz uma newsletter, o ajuda bastante. Ela coleta muitas informações que passa para ele, que ele usa nas colunas, né? E veja bem, ele tem um background de MI5 e ele tem um background de trabalhar para o governo britânico diplomaticamente. Ele me contou as negociações do Quartet, onde é obrigado a engolir o Tony Blair. Era o Tony Blair e 3 caras de backup, um deles era o Alistair. Mas então, ele não tem medo do avião dele cair? O mecanismo da mão morta, como é que é isso aí? Não, porque ele tá num nível muito alto, Ele era MI5 lá em cima. Aqueles MI5 que não aparecem nos filmes do James Bond, porque eles são os caras que ditam policy. E os caras que ditam policy, eles não aparecem em filme. Essa é a diferença. Muito bem. Mas eu acho muito legal que ele esteja sendo traduzido. Eu falei para ele que ele está sendo traduzido no Brasil. Ele riu. Não, vamos marcar uma live lá da Úmbria, aliás, terra da minha família, originalmente, de papai. Eu vou falar para ele se ele gostaria de fazer uma live com a gente. Seria do cara, seria sensacional. É isso aí. Grande Pepe Escobar, obrigado aqui por trazer informações exclusivas. Obrigado, Eduardo Jorge Vior. Obrigado, Piero. Obrigado. E a gente vai focar agora no bombardeio de saturação em cima do governo. É governo ainda? Brasileiro, né? O pessoal de lá já tá falando, mas já foi jantado e digerido. Pepe Escobar, Vior, muito obrigado e até a próxima semana, quando a gente tem que entregar esse painel do livro do Pepe Escobar, gente, se o Brasil permitir. Pois é, e é legal. Então, o Consórcio News essa semana publicou sobre o livro. É complicado um livro decolar, né? É super complicado, mas tá aos poucos, né? É isso aí. Obrigado a vocês todos. Tchau. Valeu, galerinha. Deixa eu colocar aqui a tela de espera. Cadê meu navegador aqui? Pronto. Botei. A galera tá saindo aí da sala. Eu também vou embora. Sim. Vou seguir aqui. Vou seguir com o Piero Lainer, com o nosso material aqui aberto para você entender um pouco de Brasil e o bombardeio, o Vior, para você ver. Assim, eu vou colocar aqui, é amplíssimo, né? É 360 graus. Acho que quase todas as frentes, né, Piero, que eles podiam pressionar o governo foram acionadas nos últimos 10 dias, né? Você vê alguma que foi guardada? Eu vi os caras mostrarem os dentes em todas. Valeu, Vior. Até semana que vem. Até a próxima semana. Maravilha. A gente conversou até... ele próprio já saiu por aí. A gente já conversou aqui até agora com Eduardo Jorge Vior, diretamente de Buenos Aires, cientista político, analista geopolítico, e Pepe Escobar, o rockstar da geopolítica internacional. Seguimos aqui com Piero Lainer.